dados mostram que a Madeira tem registrado uma diminuição na taxa de exclusão e pobreza. Se formos a ver, em 2024, esta taxa situa-se nos 22,9%, representando um decréscimo de 5,2 pontos percentuais relativamente ao ano anterior. Não obstante, apesar desta melhoria, continuamos acima da média nacional, que se situa nos 19,7%, o que indica e reflete que, apesar destas melhorias, a região encontra-se ainda numa situação vulnerável ao nível de risco de pobreza e exclusão social. Sim, eu penso que haverão alguns fatores que poderão explicar esta realidade. O primeiro prende-se obviamente com os elevados custos habitacionais, não é? Que os valores são altamente desproporcionais a um rendimento médio aqui das pessoas, quanto mais a um salário mínimo. Depois, penso que outro fator será também a precariedade laboral. Penso que estes dois fatores poderão explicar um pouco esta realidade. As pessoas ficam em situação de sem-abrigo por uma multiplicidade de fatores, por fatores estruturais. Esta é aliás, uma das grandes complexidades deste fenómeno, a sua multicausalidade e multidimensionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Estes fatores estruturais prendem-se muito com, como eu já referi, com a crise da habitação, com precariedades laborais, com a dificuldade de acesso a cuidados de saúde, com a pobreza persistente e também com a quebra de vínculos familiares e sociais. Estas são as principais razões. Na Ilha da Madeira, em específico, os dados permitem encontrar alguns denominadores comuns. Por exemplo, uma vasta maioria das pessoas apresenta baixas habilitações escolares. Há também uma elevada prevalência de uma taxa de desemprego alta, bem como uma elevada prevalência de consumo de substâncias ou álcool e também doenças mentais. Aliado a isto, estas pessoas aparentam também ter ou não ter uma rede de suporte, ou seja, ter uma rede de suporte frágil ou inexistente. Estes são os principais fatores. Eu acho que é importante clarificar já esta espécie de mito que se estabeleceu, que é ninguém escolhe verdadeiramente ficar na rua. Como já referi anteriormente, este fenómeno redunda de uma multiplicidade de fatores, pelo que o que à primeira vista pode ser algo visto como uma escolha, na verdade encerra em si vários fatores que tornam a situação bem mais complexa do que aparenta ser. Dito isto, a ajuda existe efetivamente para quem procura, para quem está motivado ou está apostado em iniciar aqui um processo de mudança. Contudo, eu receio que nem sempre seja suficiente e posso referir aqui alguns exemplos. Por exemplo, na questão da habitação, existem respostas habitacionais, mas são insuficientes ou requer uma longuíssima lista de espera. Mesmo na questão da pernoite, como eu referi anteriormente, o centro de acolhimento que nós dispomos, o centro de acolhimento noturno, tem vagas e tem essa resposta, mas lá está, novamente é insuficiente para a quantidade de pedidos que recebemos todos os dias. Também ao nível da saúde existem respostas que as pessoas para as quais podem ser encaminhadas. Contudo, os recursos também são limitados e muitas vezes o trabalho é de curta duração, o que constitui aqui muitas vezes um condicionamento sério com estas pessoas. Depois, nem sempre as pessoas querem efetivamente ter a nossa ajuda, seja porque, como já referi, vêm de experiências negativas, seja com uma instituição em particular, com um técnico em particular, e depois tendem a generalizar. Depois, outra questão muito importante também é que existem quadros de doença mental e de consumos agravados que impossibilitam que uma pessoa se adapte a estruturas comunitárias. E tudo isto não reflete ou não significa que as pessoas queiram escolher ou escolham ficar aqui na rua, mas que a rua acaba por ser um ambiente menos desvantajoso para elas.
A região autónoma da Madeira dispõe de vários serviços e programas para os quais as pessoas podem se dirigir dependendo das necessidades que apresentem. Falando por mim, eu integro a Associação Protetora dos Pobres e nós aqui dispomos de uma variedade de serviços, desde o complemento de bens de cuidados primários, como a alimentação, o banho, nós providenciamos também roupa, nós temos acompanhamento social, temos acompanhamento psicológico, portanto, dependendo sempre do que a pessoa necessite, nós temos estas valências. Temos também atividades para que as pessoas possam passar lá os seus dias, temos o ateliê ocupacional e temos também algo muito importante que é o Centro Noturno de Acolhimento, o Centro de Acolhimento Noturno, que dispõe neste momento de 15 camas para senhores e 9 camas para senhoras, e 2 camas para a linha de emergência nacional para os senhores e outras 2 da linha de emergência nacional para as senhoras. Esta é a única resposta de pernoite que nós temos aqui na Ilha da Madeira. Respondendo à sua questão, depois imaginemos que as pessoas precisam de algum acompanhamento médico. Nós vamos ver se as pessoas estão inscritas em algum centro de saúde, porque nem sempre podem estar aqui no Funchal, e fazemos articulação com esses profissionais. Se precisarem de alguma coisa a nível de apoios sociais, fazemos articulação com a Segurança Social. Se houver alguma questão judicial a decorrer, fazemos articulação com os advogados responsáveis, com a equipa legal responsável. Portanto, depende muito das necessidades que as pessoas apresentem. Há vários projetos aqui na ilha que podem providenciar diferentes tipos de ajuda, desde a área da alimentação, da ocupação, da habitação. Eu vou falar de um projeto em que eu estou incluído e estou a ajudar a dinamizar, chamado Habitação Solidária. É um projeto que conta com a participação da Câmara Municipal do Funchal e do Instituto de Segurança Social. E basicamente consiste em providenciar um abrigo, um teto a pessoas, nomeadamente 4 pessoas numa casa, e a partir daqui ajudá-las na questão profissional, na questão de autonomia e tudo o que possa envolver a sua vida. O que se pretende é que este é um projeto a prazo, tem um ano e meio, dependendo de como as pessoas estão a conseguir comportar e evoluir na sua vida, mas o que se pretende precisamente é providenciar ferramentas a estas pessoas para que consigam ter uma vida autónoma e, claro, longe do passado que as fez chegar até nós. É largamente insuficiente. Nós recebemos quase respostas, pedidos diários de pessoas que precisam de pernoite. Tem havido imensos despejos, ou imigrantes vêm para aqui e depois ficam mais a abanar. Ou então pessoas, sim, que não têm dinheiro para pagar rendas. Ou seja, isto tudo para dizer que é manifestamente pouco as vagas que nós temos. Temos tido nos últimos tempos algumas ordens de despejo, ou pessoas que vêm no final de X mês já sabem que vão ter que sair, então vêm procurar ajuda, vêm perceber se é possível nós providenciarmos esse tipo de ajuda. O que é sempre complicado, principalmente no que toca aqui aos senhores, porque as vagas que nós temos são praticamente inexistentes, estão quase constantemente ocupadas. Portanto, é muito difícil garantir resposta e uma resposta válida a todas estas pessoas. Mas sim, tem acontecido com cada vez mais frequência. Também nesta questão de imigrantes que chegam à ilha, se calhar esperançados por arranjar um trabalho ou motivados por as condições climáticas da ilha, mas depois chegam aqui e não têm nenhuma resposta, não têm nenhum lugar, nenhuma pessoa a quem recorrer. Vêm também parar aqui à Associação Protetora dos Pobres e mais uma vez deparamos, claro, com esta dificuldade em dar uma resposta válida
em termos de acolhimento, pernoite a todas estas pessoas que nos procuram. As pessoas, só aqui mais uma questão sobre isto, as pessoas que procuram ajuda porque não conseguem pagar as suas casas são pessoas que trabalham. Sinceramente, eu poderia dizer, embora não tenha números oficiais, que uma grande maioria está a receber apoios sociais, ou uma pensão de invalidez, ou se calhar uma reforma, portanto acho que é muito por aí. Eventualmente, temos sempre, o que nós encontramos também é pessoas que desempregadas, não conseguem pagar a sua renda, têm que sair do quarto ou casa onde estão. Nós acolhemos-las ou tentamos ajudar da melhor forma e se calhar ali a médio e longo prazo conseguem se restituir a sua vida e dar um encaminhamento devido. Mas eu diria sim que a maior parte destas pessoas vivem de apoios sociais. A saúde mental é o alicerce sobre o qual se assenta o funcionamento considerado normativo para qualquer pessoa. Para as pessoas em situação de sem-abrigo, aliás, a doença mental é um dos principais fatores, ou considerado uma das principais causas para este fenómeno. As pessoas, antes de se encontrarem numa posição de sem-abrigo, já é comum registarem algum tipo de saúde mental. Seja depressão, ansiedade, stress, perturbações psicóticas, traumas, entre outros. Se esta realidade, se esta vertente das suas vidas não tem acompanhamento, se estas pessoas que, por norma, não têm uma rede de suporte válida, presente, se estas pessoas não têm alguém que os acompanhe para consultas médicas, que os faça perceber o que é que foi transmitido pelos profissionais de saúde, que não só isso, também ajuda a cumprir o que foi pedido para estas pessoas, que ajude na medicação, que ajude na toma correta da medicação diariamente. Se todos estes fatores estão em causa, estas pessoas que estão expostas a esta realidade encontram-se muito mais vulneráveis a acabarem numa situação de sem-abrigo. Já numa situação de sem-abrigo, eu diria que sem saúde mental não há reinserção, porque sem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico adequado, regular e continuado no tempo, as pessoas não vão conseguir usufruir plenamente de programas de inserção, de medidas de emprego, não vão conseguir manter um emprego, não vão conseguir manter vínculos sociais. Portanto, a saúde mental é altamente prioritária. Sim. Este é um fenómeno multidimensional, ou seja, abrange diversas áreas da vida da pessoa, mas se calhar começaria pela dificuldade de acesso a cuidados primários. Ou seja, exposição a ambientes de alta insegurança, exposição ao frio, ao vento, também estas pessoas têm uma alimentação irregular e pouco nutritiva e depois também têm dificuldades de acesso à higiene, à saúde e também à medicação. Depois diria, entrando aqui no campo da saúde também, muitas vezes estas pessoas chegam a esta situação já com doenças crónicas que não estão a ter a monitorização e o acompanhamento necessário. Depois, a questão do estigma também é muito importante, porque as pessoas normalmente sentem-se observadas com discriminação, com rejeição, com desconfiança, e isso obviamente que acentua este isolamento. Depois a quebra de laços familiares e sociais e também, diria, a dificuldade de acesso a programas de apoio, a medicação, a estruturas de habitação, tudo o que seja. Porquê? Porque as pessoas nem sempre têm a documentação própria atualizada, não têm uma morada fixa e nem sempre têm os bens ou os meios de acesso necessários para se candidatar a um programa de emprego, a um programa de medidas sociais ou de habitação. A verdade é que ao longo da minha experiência, pelo menos posso falar por mim, tenho testemunhado um pouco de ambos os casos. Nós temos efetivamente casos de pessoas que conseguem vencer os seus obstáculos e atualmente são pessoas autónomas que não necessitam, felizmente, dos nossos serviços.
Temos outras, infelizmente, que existe ali por trás um longo trabalho associado, existe uma história de avanços e retrocessos, mas que infelizmente as feridas da rua são demasiado profundas, ou estão a ser demasiado profundas, para que a pessoa consiga vencer neste momento. Portanto, eu diria que encontramos um pouco de tudo, mas se calhar com alguma prevalência para casos de insucesso ou aqui de recaídas. Sim. Para além de todos os fatores que levam a pessoa à situação de sem-abrigo, ou seja, depende se existe aqui um quadro de elevados consumos, ou um quadro de doença mental prevalente, ou uma rede de suporte ausente ou presente. Eu acho que estes são fatores que condicionam em absoluto o facto de uma pessoa conseguir sair ou não desta situação. Depois, eu acho que quanto mais tempo a pessoa permanece numa situação de rua, mais fácil será criar estas rotinas que são altamente condicionadoras, não é? Funcionam como condicionantes para um processo de mudança. Portanto, eu diria que sim, que se calhar o fator de rua o tempo de rua pode explicar também o sucesso ou o insucesso aqui das pessoas. Eu acredito que os esforços e todo o trabalho que tem sido feito até o momento tem-se revelado valioso e é representativo de um percurso que precisa de ser percorrido. Contudo, acredito também que existem dimensões-chave que, se não forem repensadas ou intervencionadas, alvos de intervenção, constituem um grande obstáculo aqui na luta contra a pobreza e contra a exclusão social. Não posso deixar de referir a habitação, cujos valores têm aumentado de forma completamente desproporcional àquilo que é o rendimento médio ou mínimo dos portugueses e, obviamente, e dos madeirenses em específico, não é? E, obviamente, sem um teto é muito difícil reconstruir uma vida. Depois, o acompanhamento médico e psicossocial que é feito a estas pessoas, ou seja, como eu já referi, as respostas existem, mas ou revelam-se insuficientes, seja a nível de recursos, seja a nível do tempo que as pessoas estão a ser intervencionadas, seja no pós-intervenção destas pessoas, que muitas vezes regressam ao mesmo ambiente que as levou ao local de tratamento, digamos assim, e expostas às mesmas condições que de outrora, têm uma altíssima probabilidade de recair. Pois eu diria também que é muito importante os diversos serviços e instituições da comunidade agirem entre si de uma forma mais suave e dinâmica possível, porque, caso contrário, estas pessoas perdem-se no sistema, digamos assim, e não têm uma resposta integrada. Outro ponto prende-se com a prevenção, ou seja, eu acho que atuamos muito numa ótica de remediação, ou seja, o problema existe e obviamente tem que ser alvo de intervenção, mas não estamos a dar o foco necessário à prevenção, ou seja, de fatores que podem prever este tipo de situações. Lá está, como a saúde mental, como a precariedade laboral, todas as rupturas familiares, ou seja, todo tipo de situações que também têm algum peso a nível de responsabilidade social, que devem ser repensados e que serão um grande fator ou um fator explicativo para que a pessoa possa acabar numa situação de sem-abrigo. Eu diria que a população pode ter aqui um papel muito importante na forma como nós olhamos para as pessoas em situação de sem-abrigo e para todo este fenómeno na sua generalidade. Como tal, eu se calhar começaria por avançar que é muito importante desmistificarmos alguns estigmas que temos vindo a criar, como, por exemplo, esta ideia de que as pessoas estão na rua porque querem ou estão na rua porque não querem trabalhar. Como já disse anteriormente, por trás de cada pessoa existe uma história repleta de perdas, de traumas, de sobrevivência, aqui é um instinto de sobrevivência, e a verdade é que a realidade é bem mais complexa do que à primeira vista possa parecer. Portanto, eu acho que esta questão de quebrar tabus, desmistificar,
estes estereótipos é absolutamente fundamental. Depois, outra forma que a população pode ajudar, eu diria que seria contribuir com as instituições locais, seja, por exemplo, ao providenciar roupa que esteja, obviamente, em bom estado, mas que não esteja a ser utilizada. Finalmente, uma parte muito importante, eu diria também que passa por a questão da esmola. As pessoas, muitas vezes, sensibilizadas com a situação de uma pessoa que está, por exemplo, deitada à sua frente num quadro bastante lastimável, não é? Sensibilizadas com este quadro, dão dinheiro às pessoas, mas pensando que estão a ajudar, mas na verdade estão só a pôr uma espécie de um penso rápido na ferida, porque o que estão a fazer é resolver um problema no imediato. A pessoa precisa de dinheiro, seja pouco for, e tem dinheiro, vai comprar seja o que for. Isto pode impossibilitar que estas pessoas procurem as instituições e os profissionais que podem efetivamente dar outro tipo de encaminhamento a estas pessoas, porque se conseguem sobreviver sem o apoio destas instituições, é como juntar o melhor de dois mundos. Tem aqui a sua liberdade e tem também a forma de ir sobrevivendo, seja comendo umas sandes, seja restaurantes que lhes dão comer, seja dinheiro que vão juntando depois de um dia a pedir e que dá para, por exemplo, sustentar vícios, e desta forma não há motivos para estas pessoas para procurarem ajuda, porque vão fazendo a sua vida assim. Ocorrem algumas histórias, eu se calhar foco-me num utente que inclusive integrou a adaptação solidária e revelou-se realmente um trampolim de sucesso para a vida autónoma que está a ter, mas retrocedendo um bocadinho, este utente teve problemas desde a sua adolescência, consumo de droga, problemas com a lei, teve efetivamente preso, teve aqui alguma ruptura com a família, depois saí do estabelecimento prisional e não tendo respostas a nível de família, de adaptação, teve que ir ou recorrer ao serviço de outras instituições, na qual ficou durante vários anos nessa instituição. Depois, estava no continente, depois veio para a Madeira e eventualmente decidiu que queria sair da instituição e mudar a sua vida. Novamente, encontrando-se numa posição sem respostas válidas, recorreu à Associação Protetora dos Pobres, nós conseguimos dar por noite ao utente e eventualmente integrá-lo na adaptação solidária. E a partir daqui foi um subir escadas gradualmente. Ele conseguiu reabilitar-se, arranjou trabalho, manteve esse trabalho, poupou o que teve de poupar e atualmente tem o seu próprio espaço, tem a sua moto e nós vamos mantendo o contacto, vou ajudando sempre em algumas questões, mas ele predominantemente vive uma vida completamente independente e acima de tudo constante e consistente, ou seja, ele tem conseguido manter este registro já nestes 2 anos, desde que aconteceu, portanto é claramente um caso de sucesso e é aquilo que nós gostamos de pensar nos dias em que o nosso trabalho se calhar parece um bocadinho mais pesado ou parece que não estamos a ter a influência ou a eficácia que gostaríamos de ter nas pessoas. Eu queria deixar uma mensagem simples, mas parece-me essencial, que é ninguém escolhe verdadeiramente ficar na rua. Por trás de cada história há aqui um historial de traumas, de perdas, de luta para sobrevivência e muitas vezes o que estas pessoas, e há também, ainda que se calhar muito enterrado, há aqui uma dignidade que precisa de ser restaurada, há um sentimento, há uma esperança de vida que precisa de ser acesa e muitas vezes o que estas pessoas precisam é de alguém que lhes estenda a mão e diga, olha, vamos fazer este percurso, eu vou respeitar o teu caminho e vou estar aqui quando quiseres dar este passo e vamos fazer o percurso sozinho, com os altos e baixos todos que é preciso. Portanto, eu diria, se calhar, focar-me aqui em 3 pontos essenciais. O primeiro prende com olhar para as pessoas em situação de sem-abrigo como seres vivos e não como problemas ambulantes. Depois esta ideia de que acreditar que a mudança é possível é por si só o primeiro passo para que a mudança efetivamente aconteça. E finalmente,
a responsabilidade de todos, do Estado, das instituições, da comunidade. E eu acredito que se cada um fizer a nossa parte, seja através de políticas públicas, de apoio às instituições e aos profissionais que trabalham neste meio, ou seja, simplesmente ao providenciar um gesto humano para estas pessoas no seu dia-a-dia, eu acredito que estamos a dar passos firmes para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que respeite os direitos humanos.